Meus queridos, quando nós pensamos na educação integral e acalentamos por muito tempo comentar com vocês essa obra, porque ela nos dá essa responsabilidade de cuidar numa interdependência constante do nosso corpo, pensando no nosso emocional, que tem que estar harmonizado, precisa conversar com o nosso mental. E o nosso mental precisa não estar tão abalado pelas necessidades da nossa natureza e por nossos hábitos e as nossas heranças e os conceitos que herdamos, para ele poder estar um pouquinho mais livre e se abrir, ao menos desconfiar de que esse observar simples permite que chegue a gente uma força vital, uma força de vida que vai nos revigorar e transformar o nosso ser da maneira como nós gostaríamos quando vamos praticar yoga. E às vezes pagamos muito caro para fazer essa yoga. Vamos ver essa yoga integral, o que Mihalfasa considera como yoga integral e por que é tão importante a educação integral. Hoje nós vamos vamos fazer uma abordagem geral desses planos. E até usei um gráfico, não sei se vocês estão com a folhinha aqui. Esse gráfico que está próximo à conclusão, ele é um gráfico do mestre tibetano, no livro de Alice Bailey, né? Nas meditações ocultistas, ele deixa esse gráfico que eu sempre tentei por muito tempo poder aplicar entre nós, poder ter uma oportunidade de mostrar a vocês esse gráfico. O gráfico, sabemos, é um conceito, mas ele vai nos ajudar muito para depois, nos desligando do gráfico, podemos considerar na nossa mente o que é tão importante para nós nessa educação integral, tá bom? Então, Sri Aurobindo dizia, a yoga nós não vamos só realizar Deus para nos tornar a unir com o sagrado, com o divino. Não é só isso, porque isso inclui também uma consagração nossa e uma mudança de nossa vida interior e exterior. Considerando, como depois foi a grande meditação de Mihalfasa, desde a yoga de nossas células, que coisa, né? Os últimos tempos dela, foi considerando essa religação através do despertar consciente das nossas células físicas, do nosso corpo emocional, do que compõe o nosso corpo mental e que estão absolutamente ligados e são interdependentes. Ela diz, nós seremos o laboratório para uma nova evolução quando considerarmos a educação integral como imprescindível, reconciliando o ser humano com o divino. Vamos então pedir a Silvinha para começar esse capítulo, que agradecemos sempre muito ao companheiro Máximo Ribera, que se predispôs dessa forma como ele trouxe para nós, de uma forma didática, excelente, esse resumo escrito para nós, né? Vamos então começar fazendo essa leitura, tá bom? Eu fiz esse preâmbulo porque muita gente não veio na aula passada para a gente poder reconsiderar esses aspectos, tá bem? Iniciação para o autoaperfeiçoamento. Educação. A educação de um ser humano deve começar em seu nascimento e prolongar-se por todo o tempo de sua vida. Quem quiser que esta educação tenha seu efeito máximo, precisa começá-la antes do nascimento. E neste caso, é a própria mãe que procede a esta educação, por meio de uma ação dupla. Uma sobre ela mesma
para seu próprio aperfeiçoamento, outra sobre a criança que ela está formando. Perceberam? Quer dizer, a educação integral não quer dizer que a mãe se preocupe, agora tem que educar o meu filho. Não é? Ela tem uma responsabilidade como ser na sua constante educação, sabendo que ela também, diante da vida, é um aprendiz e precisa. Toda a série dessa observação, vocês acham que está onde? Está no coração, minha gente. Esses ensinamentos são da mãe, a gente não deve esquecer, não é? A sede, a mente vai ser o grande adjutório, não é? Trazendo esse discernimento, mas ele só acontece quando nós nos centramos no coração. Não pode ser uma coisa apreendida se ela não é amada. Uma coisa só é absorvida e você só dá tratos à bola, sai pensando naquilo, volta e meia quer. Não é assim com o ser amado? Quando nós estamos encantados, a gente está escrevendo, mas o ser está ali, não é? Quando a gente está pensando e tal, vem sempre aquela presença, trazer luz, alegria, vida, perfume à nossa vida. Quando no nosso caso, o bem-amado já diz respeito a uma realização interna, não podemos deixar de considerar sempre que é do coração e ele será o mediador entre a nossa natureza, que vai ser apacentada, educada, não é? E a nossa mente que já estava muito cansada de ser títere na mão da nossa natureza mal educada, muitas vezes, voluntariosa, não é? Finalmente, a mente mais aquietada, finalmente, a nossa natureza observadora se colocando à disposição do coração. Porque é o nosso amor ao bem-amado, essa troca cúmplice entre o divino na experiência da nossa humanidade, só pode passar pelo coração. Vocês compreenderam por que só pode passar pelo coração? Porque é necessário que a mente finalmente se ilumine ao considerar esta parte, que é por um motivo de amor, que é para a vivência daquela expressão que está dando toda a energia para nós, mas que não é considerada. Seus efeitos, suas benesses são gastas, como na história do filho pródigo, não é? De Jesus. O filho pródigo que pega toda a herança, gasta tudo. É mais ou menos assim que nós fazemos, né? Nós gastamos tudo, gastamos essa energia, não consideramos o Pai e nos vemos depois muito afastados dele. E a saudade nos traz de volta, se não foi pela sabedoria, será pelo caminho da dor. Não há outra forma para o ser humano. A nossa evolução não permitiu ainda de um outro modo. Quando existe a consideração da sabedoria, nós ficamos por natureza mais mansos. O que ela chama de vital vai estar mais moderado, permitindo ao coração captar e observar. E a mente a colaborar com discernimento para que essa luz, então, eterna, divina, então crie essa cumplicidade, essa ligação que nada mais pode obstacular. Tá bom? Então isso deve começar com a mãe e vai continuar na medida em que ela sabe que ela também transmite para o filho, é responsável por essa educação, né? Ela vai passando para ele já e vai cuidando do seu próprio aperfeiçoamento, ela estará cuidando também do filho. Porque ela não se fará para o filho como magister dixit, quer dizer, a minha palavra é a última. Ela se colocará para o filho como também alguém que está em constante aprendizado.
o ambiente ideal. Cultivar pensamentos e sentimentos nobres, belos e puros, e manter o ambiente material tão harmonioso quanto possível, com muita simplicidade, é a parte da educação que a mãe deve aplicar em si. Com a vontade consciente de formar a criança de acordo com o ideal mais alto que ela pode conceber, criará as melhores condições para que a criança venha ao mundo com o máximo de suas possibilidades. Quantos esforços difíceis e complicações inúteis serão assim evitados? Vamos ver alguns comentários de Sri Aurobindo. Ele diz: para aqueles que desejam viver a vida espiritual, o divino deve vir sempre em primeiro lugar, que nós chamaríamos o bem-amado, não é? E todo o resto será secundário. E essa pergunta, que é como uma escolha, em algum momento acontece conosco, como nós já dissemos. Quero o divino, porque nós, usando apenas de suas dádivas, nós, atrelados à natureza, o que nós fazemos? Nós vivemos uma vida de ação e reação. E geralmente uma ação e reação da necessidade. Porque muito colado junto com a natureza, não tenham dúvida, quando esse espírito, quando o Máximo conversou conosco, conheceu a natureza e ali manifestou e descobriu nela todas as possibilidades, nós temos as experimentações da natureza inúmeras e variadas. E é muito difícil a gente deixar de ser o experimentador e esquecer que de vez em quando nós devemos observar que energia nós estamos usando com sabedoria, sem sabedoria, criando já condições para nós de, causando na ignorância, perdemos a oportunidade da lucidez. Se não quisermos considerar causa e efeito, não é? Na ação é muito difícil não considerar. Essa liberdade plena que só o amor concede, ela é vivida em espírito. Vocês não tenham dúvida. E onde é que a gente sente essa plena liberdade? É fazendo o que a gente quer, como um cavalo livre, desabrido, perto do abismo? Não acredito, não. Isso pode dar adrenalina. A adrenalina, no entanto, dá acidez e amargura ao coração. É preciso um outro tipo de alegria para que a gente possa ter doçura e combinar essa acidez com uma certa doçura para ter qualidade de vida e poder um dia desejar fazer essa escolha, a escolha do divino. Há muitos seres viciados em adrenalina, na discussão, no pensar rápido, no falar demais, na corrida, na pressa. Principalmente, acho que a parte mais difícil é o dilacerar-se interiormente através da imaginação. E não deixa de ser uma adrenalina braba, né? A gente às vezes saem verdadeiras faíscas. Daquelas que quando as espadas se batiam antigamente nos filmes, são aquelas centelhas assim. Há seres que expelem centelhas de imperio, segundo o dizer dos mestres, que é a energia mais mal gasta, que é a energia da irritação. Porque quando essa energia não é bem modulada, o que acontece? Ela não canalizada começa a dar curto-circuito. Aqui, ali, aí pega o estômago, aí pega, coração, agora eu estou com minha pressão alta, agora eu não sei o quê. Na verdade, é a falta dessa fluidez, de uma alegria que não está colada na nossa natureza.